Alunos da mediação tecnológica, sejam bem-vindos ao ano letivo de 2026. É muito bom começar e conversar com vocês. É muito bom estar aqui na disciplina. Qual é a minha disciplina? Na tela para vocês saberem minha disciplina. Eu sou o professor João Herbert Peixoto dos Seis, mais conhecido como professor Beto. Sou o professor Beto. Irei colocar aqui uma canetinha, irei trabalhar com vocês a disciplina, a melhor de todas, História. Irei trabalhar com vocês História. Mas quem é o professor Beto? Quem é o professor Beto? Quem é o professor João Herbert? Meu Deus do céu. Mas vocês todos podem me chamar de professor Beto, tá bom? Eu sou licenciado em História pela Universidade Federal de Rondônia. Eu sou especialista em gestão pública, fiz pós-graduação em gestão pública, já fui gestor público por muito tempo e sou mestre em História da Amazônia pela Universidade Federal de Rondônia, mestrado este aqui que eu pesquisei sobre os povos originários, povos indígenas. E aí, falando em povos originários, aqui eu estou com a camisa aqui, tá vendo? Uma lamparina, um seringueiro com uma poronga na cabeça, que é uma espécie de lamparina, que iluminava servia para o seringueiro seguir na sua trilha. E esse colar indígena aqui da etnia Tupari também. Nós vamos trabalhar esse ano, o primeiro ano do ensino médio, nós vamos trabalhar a origem da disciplina de História, a introdução dos estudos históricos, a cultura material e imaterial, o homem na evolução das espécies, os primeiros povos da América, isso aí são tudo aula que nós vamos trabalhar, tá? Nessa unidade 1. Pré-história brasileira, civilização da Mesopotâmia e o aparecimento da escrita. Os hebreus, os fenícios, os persas, o Império Egípcio, os hieróglifos e a importância da escrita. A Grécia Antiga e a herança cultural grega. A civilização chinesa, a civilização indiana, Roma Antiga, o Império Romano. Meu Deus do céu, professor, são muito conteúdos que nós iremos trabalhar dentro de História. E a aula de hoje é a origem da disciplina da História, de História. O nascimento e o desenvolvimento da História, a disciplina de História e o historiador, as fontes de História que o fez a História. E aí eu já começo com vocês com um quiz. Olha aqui esse quiz aqui para vocês. Eu já trago para vocês esse quiz aqui. Por que saber sobre história? E para que serve o conhecimento histórico? Parem, pense e me respondam. A primeira pergunta. Professor, veja aí o que os nossos alunos vão responder. Por que saber sobre história? Fale para o professor presencial de vocês, ele está aí ouvindo vocês. Professor, depois nos mande no chat a resposta dos alunos, tá bom? E para que serve o conhecimento histórico? O que faz desse conhecimento histórico? Qual é a serventia do conhecimento histórico? Então, nós temos duas perguntas rápidas desse quiz e que vocês responderam. E eu vou trazer para vocês ao longo dessa nossa aula. Primeiro, olha aí na tela para vocês. A importância da história está em seu papel de nortear o homem no espaço e no tempo, dando-lhe a possibilidade de compreender a sua própria realidade. Homem no espaço e no tempo. Homem no espaço e no tempo. Vocês já perceberam que nós, para entendermos a nossa realidade hoje, quem somos, por que estamos aqui, a cor da nossa pele, a nossa língua que nós falamos, os deuses que nós acreditamos, nossa religião, nossos costumes, nossa própria alimentação. Porque eu moro na cidade ou porque eu moro no campo? Vocês já
pararam para perceber que para entender essa realidade aonde nós vivemos hoje no presente, só será possível se nós tivermos o estudo da história? Porque a história ela vai dar um norte sobre esse ser humano, homens, mulheres, dentro do espaço e do tempo. A história ela serve para isso, para te nortear dentro desse espaço do tempo. Se vocês não tiverem o conhecimento da história, então estudar história não é porque eu preciso compreender o que aconteceu lá no momento que eu nem existia. A história, querido aluno, ela serve para nós entendermos o hoje, o agora, o presente. Por que aqui eu tomo tacacá e vocês aí não tomam tacacá? Fora a galera do Baixo Madeira aqui, tá? Mas no interior de Rondônia, a maioria do interior de Rondônia não toma tacacá. Não come pato no tucupi. Não toma uma caldeirada com jambu e com tucupi, uma caldeirada de tambaqui com jambu e tucupi. Por quê? Até a nossa alimentação, para nós entendermos, precisa de entender o contexto histórico. Seja você indígena, seja você palmeirano, seja você sitiante, seja você ribeirinho, seja você da cidade, das glebas, seja você remanescente quilombola, de comunidades remanescentes quilombolas, que nós temos 9 comunidades remanescentes quilombola aqui. Cada um de vocês possui um papel de compreensão histórica. É isso que eu trago vocês nas nossas aulas de história. Vocês agora estão iniciando uma jornada comigo. Estão iniciando uma viagem. Essa viagem será no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Vocês estão saindo do ensino fundamental para compreender todo esse processo aqui no ensino médio. Acabou-se. Aquele negocinho de ensino fundamental, agora vocês vão mergulhar em um contexto mais profundo da história. Não são fatos, não são datas, não são heróis. É o contexto que ela existiu. Na tela para vocês. O que é história? Heródoto, ele tem algumas definições sobre história. E ele diz que história é a investigação das ações realizadas pelos seres humanos em diferentes épocas e lugares. A definição de Heródoto, historiador grego que viveu aproximadamente 2.500 anos atrás, Heródoto, ele traz essa definição para a história. E a etimologia da história, o significado da palavra história. A palavra história tem sua origem no grego antigo, história, que dialeto jônico significa investigação. Está relacionada a outras duas palavras. O substantivo histor, que é testemunho, e o verbo historien, informar-se, testemunhar, informar-se, investigar. Esse é o papel do historiador. Ele investiga o que aconteceu no passado. A disciplina de história é o historiador. A história estuda a vida humana na sociedade ao longo do tempo. O objetivo do historiador, qual é? É compreender ações, compreender desejos, compreender como se pensava naquele momento, compreender sentimentos e criações culturais em diversas sociedades, em várias épocas. Aqui eu trago vocês
para uma das mais fabulosas esculturas que eu já vi na vida. Essa foto foi tirada por mim na entrada do museu em Florença, em Firenze, na Itália. É arquivo pessoal meu. Essa imagem, ela retrata Davi, esculpida por um dos maiores artistas, chamado Michelangelo. E Davi de Michelangelo, que está lá na Galeria de Academia de Belas Artes de Florença, na Itália, o Davi é uma estátua de 5 metros de altura, a grandiosidade dela. Ele retrata uma passagem bíblica, mas ele traz a perfeição da escultura. Michelangelo, para esculpir Davi, ele estudou várias ciências. Ele estudou história, ele estudou o corpo humano, ele estudou o movimento, ele estudou matemática. Teve vários estudos aí para ele poder esculpir essa estátua. E ela é impressionante. Ela tem que ser... Sabe, eu tenho aqui umas veias dilatadas. Até isso no Davi ele esculpiu. Depois eu queria que vocês pesquisassem mais de perto essa imagem para vocês olharem a perfeição dela, a proporcionalidade. E aqui ao lado existem imagens inacabadas dele. Vocês estão percebendo que parece que as pessoas estão querendo sair de dentro da pedra? Aqui são esculturas feitas por ele, inacabada. Davi era escultor, era pintor, ele pinta a Capela Sistina, onde tem... Vocês já viram a imagem que tem Deus criando Adão? O dedo de Deus lá. Pois é, de Davi também. Então, percebam vocês esse processo histórico, essa percepção da história. Na tela para vocês. Se não tivéssemos história, não teríamos referência para orientar na vida, pois nossas experiências são consideradas quando fazemos escolhas para o futuro. Assim, conhecimento histórico torna possível compreender melhor o mundo em que vivemos e o nosso lugar. Olha essa palavra. Conhecimento histórico torna-se possível compreender melhor o mundo em que vivemos, o nosso lugar ou a nossa própria identidade. Aí eu pergunto para vocês, essa frase, ela está no passado ou no presente? O que vocês acham aqui? Essa frase aqui que eu trago para vocês aqui, ela está no passado ou no presente? Essa que eu trago para... Deixei aqui para esse lado aqui, ó. Assim, o conhecimento histórico torna-se possível compreender melhor o mundo em que vivemos, nosso lugar e nossa identidade. Tudo bem para os alunos que responderam o presente. Percebam vocês que foi estudada história, foi pego a referência da história, mas ela não serviu para a história, porque a história já passou, já viveu, já aconteceu. Mas ela serve como referencial do presente. Por quê? Um povo sem história é um povo sem memória. Um povo sem história é um povo sem memória. Olha essa frase como ela é forte. E um povo sem memória não é povo. Ele é bando. E nós não somos bando, nós temos história, nós temos origens. Um povo sem história é um povo sem memória. É por isso que é esse papel que eu trago vocês no primeiro ano. Para nós fazermos essa viagem pelo mundo da história. Fazermos decolando
para este mundo da história. Então, a cada ponto que nós iremos trabalhar, nós iremos estar avançando cada vez mais na compreensão de história. Não se preocupe, porque aqui ninguém larga a mão de ninguém, nós estaremos juntos nessa caminhada. Porque essa caminhada tem um professor Beto aqui, tem o meu colega que está aí com você, o professor presencial. Digo meu colega porque a gente é colega mesmo, tá? A gente é parceiro. As professoras, os professores, a coordenação, porque eu conheço todo mundo. Já conheço todo mundo. São poucos que eu não conheço que entraram esse ano. Mas os que já estão desde o ano passado, eu conheço todo mundo. E nós iremos caminhar junto, em parceria, nessa construção histórica. Então, qualquer dúvida, diga, professor, aí com o professor presencial de vocês, mande um zap para o professor Beto, tirando essa dúvida aqui. Aí manda, que eu mando lá. Não teve o WhatsApp, quer mandar lá no direct, só é acessar professor Beto Reis, manda lá que a gente responde também. Tá? Nosso canal de comunicação é de todas as formas. Eu irei fazer comunicação com vocês. Todas as formas. Então, professor presencial, ele tem o nosso WhatsApp, a gente tem um grupo que serve para isso, para tirar dúvida e a gente construir melhor a nossa aula. Na tela para vocês. Fica com essa frase aí. Um povo sem história é um povo sem memória. Povo sem história é um povo sem história, sem memória. E um povo sem memória não é povo, é bando. No século XIX, o conhecimento histórico avançaram muito quando o historiador passou a ser considerado, a história passou a ser considerado uma ciência, que até então ela não era ciência. E tornou-se uma disciplina acadêmica, ensinada nas escolas e universidades. Olha aí como, desde o século XIX, já se teve essa preocupação com esse processo histórico, com essa história. Seguindo o surgimento de novas áreas de pesquisa e novos métodos de abordagem, como a linha da história que eu trabalho, gente, é a nova história. Nós temos o positivismo, nós temos o marxismo e nós temos a escola dos análise. Nós temos a nova história. Eu trabalho com a nova história. Vou estar sempre trabalhando com vocês dentro da metodologia da nova história. E novos campos de estudo se desenvolveram. História da infância dentro da nova história. Passou a ser importante. História da morte, da loucura, da relação entre os seres humanos. História do clima, das roupas, das mulheres, entre muitos outros. Passou a ter a importância histórica, porque no positivismo a história era do herói. Era do herói. Alguns vestidos que antes eram considerados fontes, não eram considerados fontes históricas, passaram a ser tratados como fonte histórica. Então, agora a fonte histórica ela ampliou a história dos vencidos e vencedores, não só de um lado, a história do pequeno soldado, que até então não tinha importância, a história dos movimentos sociais, a história da moda, é uma história, a história da moda. Cada maneira de se vestir, cada maneira de se portar. A história dos povos originários, dos povos indígenas, que até então não tinha importância, elas passam a ter agora um significado. Passa a ter um significado. Por quê? A fonte histórica mudou. Registros escritos, monumentos, fotografias, instrumentos de trabalhos, joias, vestimentas, entre muitos outros objetos feitos pelo ser humano que servem como base para a construção do conhecimento histórico.
Então, meus queridos, a fonte história da história mudou. Vestígio produzido pelas pessoas na sua passagem pela Terra, usado pelo historiador para construir um conhecimento da história. O ser humano ele não saiu evoluindo da pedra, fazendo a roda? Escreveu nos livros, descobriu o som, fotografia, pintura, desenhos, cartões postais, escritas, cédula de identidades, diários oficiais, documentos oficiais, documentos orais, que até então não era considerado. Agora, com a descoberta do gravador, passou a ser considerado. E aí nós temos essa cultura material, como brinquedo, móveis, vestimenta. Percebam vocês aí, ó, tudo isso passa a ser uma fonte histórica. A fonte histórica, ela está ampliada. Ela não está presa ali, sendo só documentos escritos, documentos oficiais. Agora ela ampliou. Existia o documento oficial, mas existia a caneta que assinou aquele documento oficial. Qual a história daquela caneta? Qual é a simbologia daquela caneta? Daquela mesa aonde o presidente sentou? Quando a gente vai no museu, o museu ele serve para representar esses objetos que contaram história em um determinado momento do tempo. Aqui, nós temos o Memorial Rondon, um exemplo aqui em Porto Velho. Nós temos o Memorial Rondon. O Memorial Rondon, ele conta a história de Cândido Mariano da Silva Rondon, que é o militar aonde Rondônia só se chama Rondônia porque homenageou Rondon. Aí tem toda a história de Rondon, Rondon sertanista, Rondon militar, Rondon indigenista, Rondon do SPI, Rondon das linhas telegráficas, Rondon da demarcação das fronteiras, Rondon pacifista, resolvendo o problema de guerra. Então, num simples memorial, conta um monte de história que está diretamente ligado à nossa história. Memorial Jorge Teixeira conta a história de Jorge Teixeira, o homem que veio criar o estado de Rondônia. E tantos outros memoriais aí e museus que contam um pouco da história. Por quê? Não é fácil, não. Tá pensando que é fácil igual descascar batata? Não é, não. A coisa é mais complexa. Olha aí, ó. Alguém conhece isso daí? Na tela. Conhece daí, ó? Fotos antigas da estrada de ferro, Madeira Mamoré. Essa locomotiva aqui, ela está lá no Museu da Estrada de Ferro, a locomotiva 12. É a primeira locomotiva que veio para a Amazônia. Aí cada uma delas tem uma história. Locomotiva 15, nós temos recentemente a locomotiva 18, que foi reativada, que está com apito da locomotiva 12. Então, tudo isso serve. Olha aí a fotografia. Eu pergunto para vocês, essa fotografia, por si só, ela não já conta uma história? Ela não já nos leva a uma interpretação? Ela já não leva uma análise? Se eu olhar as pessoas vestidas aqui e as pessoas vestidas aqui, eu vou perguntar, isso aqui eram operários? Ou esse daqui é operário? Esses daqui eram engenheiros? Ou esses daqui eram engenheiros? Percebam vocês, até a vestimenta conta uma história de uma maneira diferente, até a maneira de eles se vestirem. Tudo é história. Tudo é história. Falar nisso, deixa eu falar aqui para vocês. Vem cá comigo. Coloca aqui na tela aqui a imagem aqui para mim. A Estrada de Ferro Madeira Mamoré, ela foi reinaugurada, tem o trem que está pitando. Interessante. Já vão se preparando, professor e alunos, aí a escola de vocês já se juntem para fazer um projeto que a SEDUC vai lançar
ainda esse ano, vai lançar o projeto de educação patrimonial, para vocês fazerem o projeto e virem visitar Porto Velho, se for aprovado o projeto de vocês. Tá? Visitar Porto Velho, trabalhar aqui com educação patrimonial. Já pensou a gente tendo aula lá na Estrada de Ferro, tudo lá no aula de campo, maravilhosa. Então, fiquem ligados aí, tá bom? Na tela para vocês. Fontes históricas. O que são fontes históricas? Até o século XIX, ali no século XIX, apenas documentos escritos eram considerados como fonte histórica. Só o que foi deixado por escrito eram fontes históricas. Especialmente os registros oficiais produzidos pelos estados, como tratados diplomáticos, as narrativas de batalha, os documentos administrativos, tudo isso eram fontes históricas. Só que o grande problema é isso. São fonte histórica? Isso, sim, são fonte histórica. Mas não é só isso que é fonte histórica. Porque há uma mudança da percepção de fonte histórica. Quando nós entramos no século XX, a concepção de fonte histórica se amplia consideravelmente. Vestígios arqueológicos, as imagens, os mitos, as lendas, os relatos orais. Já pensou? Os povos indígenas que não tinham documento escrito, será que eles não tinham história? Claro que tinham, porque existem os relatos orais dos mais antigos. A literatura, o cinema, a publicidade passaram a ser consideradas fontes para o conhecimento do chamado passado. Aqui, vocês conhecem aqui essa imagem aqui que eu trago para vocês aqui? Alguém conhece? O que é isso aqui? Fala aí. A galera do Vale do Guaporé, todo mundo acertou, mas aí não vale. Ou é do Vale. Ou vale. Vale, não vale? No Vale do Guaporé? Isso é a festa do Divino Espírito Santo. Essa festa aqui, recentemente, pelo governador, ela foi tombada como patrimônio imaterial do estado de Rondônia. Ela é considerada patrimônio imaterial do estado de Rondônia, porque ela é muito além de uma festa religiosa. Ela envolve cultura, envolve religião, envolve dois países vizinhos, Brasil e Bolívia. 40 dias de romaria pelo Vale do Guaporé. Percebam vocês que Rondônia é rico em cultura, riquíssima em cultura. E aí? Isso é história ou não é história? Não tinha nada escrito, as pessoas faziam. Não tinha nada escrito. Isso é história ou não é história? Fica como análise para vocês. Voltem na tela aí para vocês olharem a foto mais de perto. Olha aí. Olha a rimada. O ritual que é passado, cada rito desse é um processo histórico. História e identidade nacional. Em 1938 foi criada a cidade do Rio de Janeiro, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Sua missão era consolidar a unidade nacional, produzindo trabalhos sobre geografia e memória história do Brasil. Em 1938 havia sido fundado o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, uma instituição que dava destaque ao ensino de história. E quem faz a história? Quem é que faz a história? As transformações da sociedade são ocasionadas pelo sujeito histórico, que pode ser tanto o indivíduo quanto o grupo. Quem faz a história? Pararam para pensar nisso?
Vocês já pararam para pensar que vocês agora, neste momento, estão fazendo história? Pararam para pensar? Porque nós somos agente histórico. Vocês pararam para pensar que a comunidade de vocês está fazendo história? Às vezes aquele distrito que está ali, ele vai começar a crescer, crescer, crescer. Daqui a pouco aquele distrito vira uma cidade. E vocês vão fazer parte dessa história hoje, que será contada futuramente? O sítio de vocês, não tem um processo histórico do sítio de vocês? Eu estava conversando com um pessoal amigo nosso, eles disseram, olha, eu comprei o nosso sítio por um salário mínimo. A gente começou a plantar daqui, criar dali, nosso pequeno sítio. Hoje o nosso sítio vale 2 milhões de reais, pela estrutura que tem. O sítio, além de ter ampliado, teve toda uma estrutura, a casa, a criação, todo um plantio de café, teve todo um processo estruturante que passou. Isso não é história dessa família? Eu digo, cara, que história interessante da tua família. Digo, por que você não escreve a história da tua família? Que a gente acha que história só tem valor aquela história que é contada nos livros. Não. A história da família de vocês tem valor. E ela precisa ser contada. Na tela aí para vocês. Olha aí, na tela, esses quadros de Tarsila do Amaral. Lindo, né? Semana da Arte Moderna. O grau de importância das transformações sociais varia conforme a repercussão dos acontecimentos tiveram para um conjunto da sociedade e o valor que a cultura dominante atribuiu a esses conhecimentos. Só que a cultura dominante, ela diz que o valor, aquele conhecimento, ele serve ou não serve. É por isso que nós precisamos vencer essa cultura dominante. Porque em 2015, a Letícia Fagundes, ela escrevia, Alexandre Oliveira e Letícia Fagundes, eles escreviam sobre essa percepção da história. Essa visão da história foi modificada a partir do final do século XIX, quando outros sujeitos, mulheres, operários, pessoas pobres, passaram a aparecer no discurso do historiador. Então, agora, o discurso do historiador não é apenas quem a cultura dominante considerava e atribuía o valor para eles. Agora, nós estamos com operários contando sua história, nós estamos com os indígenas contando sua história, nós estamos com remanescentes quilombolas contando sua história. Há uma nova percepção da história. Até meados do século XIX, até metade do século XIX, somente os grandes personagens, como imperadores, reis, generais, papas, eram considerados o sujeito da história. E as mudanças históricas eram atribuídas a seus feitos heróicos individuais. Então, estamos saindo. Reis tiveram uma importância histórica, tiveram presidentes, imperadores, ditadores, cada um tem um processo histórico, seja Tutankhamon, seja um Luís XVI, seja Napoleão Bonaparte, seja Henrique VIII, seja a Rainha Vitória, seja... Cada um teve, só que não são só eles. A história, ela precisou ser ampliada. Olha aí na tela. Outras pessoas começaram a contar essa história. Há uma nova percepção e concepção do que é história, especialmente a partir das contribuições das correntes históricas contemporâneas. Quem faz a história não é apenas o grande homem. Quem faz a história, gente,
Não é só apenas esses reis aqui, não. Tutancâmon, não são. Henrique VIII, não. Napoleão Bonaparte, Luís XIV, tá? Não, não são só eles que contam a história. Há uma nova percepção dessa história. Grandes homens fizeram a história, mas não só eles. Os eventos extraordinários, mas sim as massas, os indivíduos comuns, os processos sociais mais amplos. Essa abordagem pluraliza o sujeito histórico e amplia o corpo do que é considerado história. E aí, estão gostando? O que estão achando? Tá bacana a aula de história? Eu chamo vocês aqui. Eu sou o professor Beto, não esqueçam disso. E a nossa jornada, ela vai trazer vocês para este caminhar. Nós teremos uma caminhada que começa agora no primeiro ano e ela vai até o terceiro ano. E essa caminhada, se vocês estiverem atentos, ligados, essa caminhada ela vai ser muito divisor de água na vida de vocês. Vocês poderão fazer uma prova do Enem como se estivesse estudando nas melhores escolas do estado de Rondônia. A mediação tecnológica é uma dessas melhores escolas do estado de Rondônia. Vocês têm aqui professores especializados, pós-graduados, graduados, mestres, doutores, todos junto com vocês nessa caminhada. Então, eu convido você, aluno, e convido você, professor presencial. A sua participação é fundamental. Nós teremos momentos interativos que vai ser fundamental o professor presencial estar caminhando com o aluno nessa atividade de sala. Nós teremos passo a passo. Nós temos o nosso projeto de educação ambiental, aonde vocês vão mudar a concepção de olhar para a natureza. E vão ver que a natureza não é inimiga, e sim necessária para a nossa sobrevivência. Então, foi muito bom estar nessa primeira aula com vocês, mas eu volto. Daqui a pouquinho eu vou voltar com vocês para nós fazermos a revisão dessa aula e fazer a atividade. Até lá.